Antes de começar, não se esqueça de seguir o canal, deixar o like e continuar acompanhando os depoimentos de quem viveu o tempo da escravidão. Aqui é onde as vozes do passado ainda falam, mesmo quando tentaram silenciá-las. Eu me chamo Joaquim, mas na fazenda me chamavam de Preto Grande. Era o que restava de um nome arrancado junto com minha liberdade. Nasci na senzala, filho de uma mulher trazida de Angola e de um pai que nunca conheci. Cresci servindo na lavoura, no tronco, no suor, até que um dia o destino me colocou dentro da casa grande. O Senhor me escolheu para cuidar dos cavalos e dos afazeres mais próximos da família. Foi assim que comecei a ver as filhas dele de perto, as duas moças que pareciam ter nascido em outro mundo, uma de pele clara como farinha, a outra de cabelos dourados como o sol que queimava nossas costas. No começo, eu abaixava a cabeça sempre que passava por elas. Sabia que um olhar errado podia me custar a vida, mas a mais velha, Dona Isabel, tinha o costume de me observar quando achava que ninguém via. Um dia, me pediu para levar um recado ao pomar, e lá ficou me fazendo perguntas sobre minha vida, como se quisesse me ouvir mais do que falar. Eu tremia por dentro, porque aquilo não era coisa de sinhá. A outra, Dona Helena, observava de longe, calada, com um mistério nos olhos que eu não compreendia. Eu não sabia que aquele seria o começo de uma maldição. Duas irmãs, filhas do Senhor, cruzando meu caminho como se o destino quisesse brincar com minha alma. O que começou como curiosidade virou segredo, e o segredo logo se tornaria um fardo pesado demais, para um homem que nem dono do próprio corpo era. Depois daquele dia no pomar, nada mais foi igual. Dona Isabel começou a me chamar com mais frequência para pequenos serviços dentro da casa grande. Pedia que eu carregasse baldes de água, que limpasse o chão do quarto, que consertasse alguma coisa que, na verdade, não estava quebrada. Sempre havia um motivo, mesmo que inventado, para me ter por perto. Eu fingia não perceber, mas meu corpo inteiro queimava de medo e de desejo. Nunca um homem como eu podia se permitir sentir algo assim, ainda mais por uma sinhá. Era pecado, era loucura, era sentença de morte. Mas o pecado cresceu dentro de mim, como fogo escondido sob cinzas. As mãos dela, delicadas e brancas, passavam tão perto das minhas que eu esquecia o peso das correntes. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e tristeza, que me fazia crer que ela também era prisioneira, embora vivesse cercada de luxo. Às vezes, eu a via chorar sozinha no alpendre, e queria perguntar por quê, mas a coragem morria na garganta. Enquanto isso, Dona Helena, a mais nova, me seguia com os olhos. Era mais tímida, mais fria, mas havia um brilho diferente nela, um olhar que parecia saber de tudo sem precisar ouvir nada. Quando eu passava, fingia desviar, mas percebia o rubor em seu rosto. A casa grande começou a respirar segredos, e eu me sentia preso em teias que não podia desfazer. Numa tarde de chuva forte, Isabel me chamou para ajudar a fechar as janelas do quarto. Ficamos sozinhos. O som da chuva abafava o silêncio. Senti a respiração dela perto, o toque leve de sua mão no meu braço. Tudo parou. Foi naquele instante que o mundo virou. Quando o corpo dela encostou no meu, percebi que o destino já estava traçado. Aquele toque proibido mudou o rumo da minha vida e de toda a fazenda. Depois daquela tarde chuvosa, nunca mais consegui olhar para Dona Isabel, sem sentir o peso da culpa e do desejo misturados. Ela me evitava durante o dia, mas à noite, quando todos dormiam, vinha até o estábulo com passos leves. Trazia o cheiro do perfume da casa grande, o mesmo que se misturava ao suor da senzala. Eu sabia que era errado, que bastava um olhar do Senhor para que meu corpo fosse pendurado no tronco. Mas já não havia volta. O corpo dela procurava o meu como quem busca abrigo da própria solidão. Foram semanas de encontros escondidos. As paredes pareciam ouvir nossos segredos, e o vento carregava o medo de que alguém descobrisse. Mas, na fazenda, os olhos nunca dormiam. Helena começou a desconfiar. Eu via o olhar dela, cortante, quando passava pelo quintal. Um dia, enquanto eu limpava o bebedouro dos cavalos, ela se aproximou em silêncio e perguntou por que Isabel andava diferente, com um brilho estranho nos olhos. Fiquei mudo, com o coração disparado, sem saber o que responder. À noite, não consegui dormir. Sabia que o destino começava a se mover contra mim. No mês seguinte, Isabel adoeceu, vomitava pela manhã e se recolhia por dias.
o Senhor chamou a parteira, e o segredo que eu temia começou a se desenhar no ventre dela. Quando ouvi a palavra gravidez dita pela criada, o chão pareceu sumir sob meus pés. Eu, um escravo, havia gerado um filho dentro da casa grande. A notícia se espalhou como fogo no mato seco. A casa inteira comentava, e o Senhor andava com o rosto fechado, sem entender como sua filha, tão pura aos olhos do povoado, podia carregar um filho sem marido. Isabel chorava em silêncio, trancada no quarto, e eu mal conseguia respirar. Passei dias sem comer, com medo do que viria, até que uma noite, o capataz me chamou à força. Fui levado até o terreiro, onde o Senhor me esperava com um olhar de ódio que queimava mais do que qualquer chicote. Antes que eu dissesse qualquer palavra, ele mandou que me despisse. O chicote cortou minhas costas com tanta fúria que o ar parecia fugir dos meus pulmões. Foram tantas as chibatadas que perdi a conta. O sangue escorria pelo chão, misturado às lágrimas e à lama. Ele gritava que eu havia manchado o nome da família, que meu corpo jamais tocaria em nada puro novamente. Eu desmaiei antes que a punição terminasse, e só acordei na senzala, deitado sobre panos sujos, com o corpo em carne viva. Isabel nunca mais foi vista pelos outros. Diziam que o pai a mandou para outra fazenda, longe dali, para esconder a vergonha. Eu fiquei no mesmo lugar, vivo, mas sem saber por quê. Talvez o Senhor quisesse que eu pagasse a dívida em vida, para que a dor fosse mais longa. Só que o destino, cruel como sempre foi, ainda tinha mais para me mostrar. Helena, a irmã mais nova, começou a me visitar durante as noites silenciosas. E o olhar dela não trazia raiva, trazia algo muito mais perigoso. Helena era diferente da irmã. Enquanto Isabel se deixava levar pela emoção, Helena parecia guiada por algo mais sombrio. Disse-me que sabia de tudo, que vira com os próprios olhos o amor proibido que escondíamos. Pensei que ela me entregaria ao pai, mas não. Disse que não o faria, que me via como alguém digno, e que queria entender o que Isabel havia sentido. Achei que fosse provocação, um jogo cruel, mas, naquela noite, o olhar dela se tornou igual ao da irmã. O mesmo desejo, a mesma confusão entre raiva e ternura. No início, tentei resistir. As feridas nas costas ainda doíam, e o medo era maior que qualquer vontade. Mas Helena não desistiu. Trazia comida, remédios. Falava baixo, quase em segredo, e um dia pousou a mão sobre meu rosto. O toque dela era leve, mas bastou para acender algo que eu já não podia controlar. A história se repetia, e eu sabia que o fim seria o mesmo ou pior. O tempo passou, e a casa grande voltou à rotina. Isabel nunca mais retornou, e o Senhor parecia envelhecer com a vergonha guardada no peito. Até que Helena começou a mostrar os mesmos sinais da irmã, o ventre crescendo, a alma inquieta. Foi aí que percebi que o castigo do destino não se repete, ele se multiplica. Eu, um escravo sem nome, havia dado filhos às duas filhas do mesmo homem, e o silêncio da fazenda, naquela época, gritava mais alto que qualquer confissão. O destino, cruel e implacável, decidiu que não seria suficiente apenas uma filha do Senhor carregando meu sangue. Helena, a irmã mais nova, começou a mudar. Seus passos tornaram-se lentos, seu olhar mais distante, e a cor do rosto se perdeu entre o medo e a vergonha. Eu a observava de longe, sabendo que não podia evitar o que estava por vir, mas também incapaz de me afastar. Cada encontro noturno aumentava o laço proibido que nos unia. A casa grande permanecia alheia, mas os sussurros da senzala já corriam de boca em boca. Quando o ventre dela começou a crescer, percebi que o mesmo castigo que caiu sobre Isabel agora recairia sobre Helena, talvez até com mais força, pois agora a vergonha se tornava evidente para todos. O Senhor percebeu mudanças sutis, o semblante da filha, o brilho nos olhos dela, e algo no modo como me olhava. O medo apertava meu peito como correntes invisíveis. Eu sabia que se ele descobrisse, não haveria perdão, nem para mim, nem para Helena. E o pior de tudo, as duas vidas que carregavam meu sangue poderiam sofrer de forma irreversível. A primeira noite em que Helena falou sobre o filho que carregava, percebi a intensidade de nossa ligação. Ela não chorava por mim, nem por ela, mas pelo medo do que viria. Aconteceu em silêncio, apenas respirações e mãos trêmulas. Sente-me responsável não só pela dor dela, mas por tudo que se seguiria. A casa grande continuava sua rotina, mas para mim, cada passo, cada sombra,
Parecia prenunciar o desastre que se aproximava. Uma tarde, o Senhor entrou inesperadamente no galpão onde eu cuidava dos cavalos. Suas mãos seguravam o chapéu com força, e o olhar dele me perfurava como lanças. Eu sabia que ele suspeitava de algo, e o medo tomou conta do meu corpo. Não disse uma palavra, apenas abaixei a cabeça e esperei. A punição, dessa vez, parecia mais sutil, quase psicológica. Ele não precisava castigar fisicamente. Os olhos dele já queimavam como ferro em brasa. Nos dias seguintes, senti que cada movimento que eu fazia era observado. Helena também percebeu. Seus olhares se encontravam com os meus na calada da noite, carregados de pânico e desejo. O perigo nos tornava ainda mais próximos, e o silêncio da casa grande parecia conspirar a nosso favor e contra nós ao mesmo tempo. Era um equilíbrio delicado entre sobrevivência e paixão proibida, mas a gravidez de Helena avançava. O ventre crescia e o segredo já não cabia mais em nossas mentes. Eu temia a fúria do Senhor, mas também não podia abandonar a mulher que carregava meu filho. Cada noite era uma mistura de medo, prazer e culpa. O futuro parecia um campo minado, e qualquer passo em falso poderia significar a morte de todos os envolvidos. O destino, impiedoso, continuava sua dança cruel, e nós éramos meros bonecos nas mãos dele. Quando Helena começou a sentir os primeiros sinais de parto, a tensão se tornou insuportável. O medo do Senhor, a vergonha da família e a responsabilidade de gerar filhos proibidos se misturavam dentro de mim como uma tormenta sem fim. As noites eram longas, e o silêncio do galpão se tornava um refúgio, o único lugar onde podíamos expirar, sem que o mundo inteiro nos condenasse. O nascimento do filho de Isabel havia ficado escondido entre os servos mais antigos, mas o segundo não podia mais ser ignorado. Senti o peso da vida que carregava, e da morte que nos rondava. Cada choro de bebê nascia junto ao eco de minha culpa. Helena, apesar de exausta, parecia encontrar força em mim, e eu encontrava coragem em seu olhar. Nossos corpos e destinos estavam entrelaçados, de uma maneira que nenhum castigo poderia desfazer. Mesmo assim, a sombra do Senhor pairava sobre nós, cada vez que seus passos ecoavam pelo corredor. O coração acelerava, e o sangue gelava. Eu não sabia se poderia proteger Helena, se poderia proteger as crianças, se algum dia alguém compreenderia que o que fizemos não foi escolha, mas amor e sobrevivência em meio ao horror da escravidão. O dia do nascimento de Helena chegou como uma tempestade silenciosa. A noite estava escura, e apenas o vento parecia testemunhar nosso medo. Levei a parteira clandestina, uma mulher velha da senzala, até o quarto improvisado nos fundos do galpão. Helena se apoiava em mim, e eu sentia cada contração dela como se fosse minha própria dor. Não havia luxo, não havia conforto, apenas o cheiro de terra e suor, e a urgência da vida que exigia coragem. O bebê nasceu com um choro fraco, e meu coração quase parou. Era meu filho, carregava meu sangue e a vergonha do Senhor. Cobri o rosto de Helena com minhas mãos para que o choro não fosse ouvido por ninguém. A velha parteira fez o que pôde, curou a criança e ajudou a mãe a se recompor. Eu jamais esquecerei a sensação de segurar aquela vida minúscula, tão frágil e ainda assim tão poderosa, símbolo do nosso pecado e do nosso amor proibido. Durante dias, escondemos o bebê em pequenas caixas e cobertores, levando-o apenas à noite para mamar. Cada som da casa grande nos fazia estremecer. As sombras pareciam ter ouvidos, e cada passo do Senhor soava como um sino de alerta. Eu pensava em Isabel, na filha que já nascera e que crescera escondida entre os servos. Sabia que agora tínhamos 2 segredos para carregar, e que qualquer deslize poderia nos custar a vida. O Senhor começou a perceber que algo estava diferente. Helena não podia mais esconder o ventre, e a rotina diária se tornava insuportável. Os olhos dele eram como lâminas. Cada olhar atravessava a parede, penetrava nossos corpos e corações. Eu me mantinha calmo, mas a tensão crescia a cada dia. O medo era constante, e eu sabia que uma palavra, um gesto errado, poderia significar nosso fim. Enquanto isso, a pequena criança de Isabel crescia entre os criados. Um segredo que todos sabiam, mas ninguém ousava falar. A presença das 2 crianças na fazenda era um lembrete diário do nosso pecado. Helena me olhava à noite, com olhos cheios de desespero e amor, e dizia apenas com o olhar que eu precisava continuar, que não podíamos falhar.
Eu prometi a mim mesmo que faria qualquer coisa para proteger nossas vidas. Mas o peso do medo era quase insuportável. Cada noite era uma batalha entre o amor e o terror. O chão parecia tremer sob nossos pés, e o silêncio da casa grande se tornava quase ensurdecedor. Eu rezava para que o Senhor nunca descobrisse, para que nossa história permanecesse escondida entre sombras e suspiros. Mas sabia que o destino é cruel, e a verdade, por mais que se esconda, sempre encontra uma maneira de emergir. Os criados começaram a nos ajudar em segredo. Cada um tinha medo, mas também compreendia que a vida de Helena e das crianças dependia do silêncio coletivo. Eu distribuía tarefas, escondia roupas, preparava remédios caseiros. Cada ato de cuidado era uma conspiração silenciosa contra o próprio Senhor. O medo nos unia e, de alguma forma, transformava a senzala e o galpão em um lugar de proteção, mesmo sob a ameaça constante do castigo. Helena, apesar de frágil, mostrava uma força inesperada. Seus olhos, antes cheios de medo, agora carregavam determinação. Nós conversávamos em olhares, em gestos, em toques rápidos que duravam segundos, mas continham promessas de proteção e sobrevivência. Cada gesto era essencial para manter nossos filhos vivos e nosso segredo intacto. Por semanas, vivemos nesse equilíbrio instável. A sensação de perigo constante moldava nossos dias e noites, e cada som da casa grande fazia o sangue gelar nas veias. Mas, ao mesmo tempo, aquele perigo nos aproximava. O amor que nasceu entre nós, proibido e condenado, se tornava ainda mais forte, capaz de sustentar nossa coragem diante da brutalidade que nos cercava. O Senhor começou a andar mais pela casa grande, sem aviso, sem motivo aparente. Cada vez que eu passava por ele, sentia o peso de seu olhar perfurando minha alma. Helena tremia ao me encontrar, e eu também. Cada gesto era vigiado, cada palavra analisada. O medo de ser descoberto crescia, e com ele, a necessidade de proteger os filhos que carregávamos em segredo. A tensão era quase insuportável. As noites se tornaram meu refúgio, e o galpão, nosso santuário. Ali, entre sombras e silêncios, eu podia tocar Helena, observar seu ventre crescer e sentir o calor da vida se formando dentro dela. Mas cada passo fora dali era uma dança com a morte. O menor deslize poderia significar o fim de tudo, e eu sabia que não podia falhar. O segredo exigia aliados. Os criados mais antigos nos ajudavam, desviando olhares e preparando esconderijos. A sensação de conspiração silenciosa nos mantinha vivos, mas também nos lembrava diariamente da fragilidade da nossa situação. Cada respiração precisava ser calculada, cada movimento medido, e cada olhar cuidadosamente controlado. Helena começou a chorar sozinha nas madrugadas, agarrando meu braço, temendo o que o Senhor poderia descobrir. Eu a consolava em silêncio, sentindo meu próprio coração apertar. O medo não era apenas pela própria vida, mas pelas crianças, pelos filhos proibidos que carregávamos em nossos ventres e que ainda não haviam nascido. Cada choro era um lembrete de que estávamos à mercê de um homem que não hesitaria em nos destruir. O Senhor parecia sentir algo, embora não dissesse nada. Seus passos ecoavam pelos corredores, e às vezes eu jurava ouvir sua voz chamar pelo meu nome, como se soubesse que algo estava errado. Cada encontro com Helena se tornava mais rápido, mais urgente, mais carregado de perigo. O amor se tornava uma arma e uma prisão ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, percebi que a casa grande não seria suficiente para esconder nossos segredos. Precisávamos de mais cuidado, mais aliados, mais silêncio. O peso do medo nos moldava, mas também nos unia. Cada toque, cada gesto, cada respiração compartilhada era um pacto silencioso de sobrevivência e amor proibido. Com o ventre de Helena crescendo, a situação se tornava insustentável. Ela carregava meu filho, assim como Isabel carregara o dela. O peso de 2 pecados proibidos pairava sobre mim, sobre Helena, e sobre cada criança que nascera ou nascera por vir. A cada dia, sentia mais fortemente que o destino nos colocara em um caminho sem retorno. Eu observava a casa grande, e via as sombras de todos os que nos vigiavam. E ainda assim, o amor entre nós crescia.
Cada noite no galpão era uma mistura de medo e ternura, onde o toque de Helena se tornava meu refúgio, e o silêncio, nossa proteção. Eu sentia que, apesar de tudo, estava cumprindo um papel imposto pelo destino, garantir a vida daqueles filhos proibidos. Mesmo que isso significasse sofrer por toda a eternidade, os dias se tornavam semanas, e o medo de descoberta se intensificava. Cada passo do Senhor, cada olhar furtivo, cada conversa abafada pelos corredores parecia apontar para nós. O pecado que cometemos não podia mais ser ignorado, mas, ao mesmo tempo, o amor e a necessidade de proteger os nossos eram mais fortes que qualquer ameaça. A casa grande se tornava um palco de dor, paixão e sobrevivência, e eu, um escravo, me via cada vez mais envolvido em um destino que não escolhi, mas que precisava enfrentar. A primeira criança de Helena nasceu numa madrugada fria. A velha parteira da senzala nos ajudou em silêncio, com mãos calejadas e firmeza que só anos de experiência poderiam ensinar. O choro do bebê ecoou pelo galpão, e eu senti o peso do mundo cair sobre meus ombros. Era meu filho, fruto do amor proibido, e a responsabilidade de mantê-lo vivo queimava dentro de mim. Helena segurava o bebê junto ao peito, exausta, mas com os olhos brilhando de uma força que jamais esquecerei. A segunda criança, de Isabel, já crescia escondida entre os criados mais antigos. Era quase uma sombra, um segredo que todos sabiam, mas ninguém ousava revelar. Cada visita que fazia a ela era arriscada, mas necessária. Eu precisava assegurar que ambas as crianças estivessem vivas, protegidas, mesmo que isso significasse enfrentar o ódio do Senhor, ou arriscar minha própria vida. O segredo se tornava uma teia complexa de silêncio e precaução. Eu movia-me como sombra, cuidando de tudo com mãos que tremiam de medo, mas cheias de amor. Cada noite no galpão era um lembrete de que, apesar do terror, havia vida e esperança, um pequeno sopro de resistência contra a brutalidade que nos cercava. Mesmo com a rotina aparente da fazenda, eu sabia que o Senhor suspeitava. Cada passo dele, cada olhar atravessava os corredores como lâminas. Eu me mantinha calmo durante o dia, mas meu corpo inteiro era tensão. O medo e a adrenalina se misturavam, tornando cada ação carregada de perigo. Helena também sentia. À noite, quando o galpão se tornava nosso refúgio, podia ver em seus olhos o terror e a determinação de proteger o filho recém-nascido. O segundo bebê crescia escondido, envolto em panos e camuflado na senzala. Eu me dividia entre os cuidados de ambos, carregando segredos como se fossem pedras pesadas. Cada respiração do Senhor parecia ameaçar desmoronar todo o castelo de silêncios que construímos. Mas o amor entre Helena e eu se fortalecia. Em cada gesto, em cada toque rápido, sentíamos que a sobrevivência dependia de nossa coragem. O tempo se arrastava. Cada dia parecia uma eternidade, e cada noite era uma batalha silenciosa. Mas, entre o medo e a ternura, eu percebia que aqueles filhos proibidos eram também nossa resistência. Eram a prova de que, mesmo na escravidão, a vida podia florescer e desafiar a brutalidade da casa grande. O Senhor começou a questionar a rotina da fazenda, a perguntar pelos filhos de Isabel e Helena. Cada resposta dos criados era medida, cautelosa, e cada mentira cuidadosamente ensaiada. Eu sentia o medo crescer a cada palavra, a cada olhar suspeito lançado em nossa direção, mas não podia falhar. A vida das crianças, a minha vida e a de Helena dependiam disso. Enquanto isso, Helena enfrentava sua própria dor. O corpo ainda fragilizado pelo parto, ela se mantinha firme, determinada a proteger o filho, a filha, a mim. Cada passo que eu dava, cada segredo que guardava, era uma promessa silenciosa de lutar até o fim. A casa grande parecia uma prisão, e nós, fugitivos dentro de nossas próprias paredes, planejávamos cada gesto com cautela quase desesperada. O peso das consequências nos moldava. Eu sentia cada suspiro, cada olhar do Senhor, cada sombra percorrendo o galpão. O destino nos empurrava para a beira do abismo, e, mesmo assim, não podíamos recuar. O amor proibido, a coragem silenciosa, e a responsabilidade por aqueles filhos se tornavam mais fortes que qualquer ameaça. E cada dia sobrevivido era uma pequena vitória contra a brutalidade que nos cercava. As crianças começaram a crescer, pequenas sombras escondidas no galpão e entre os criados.
Cada passo delas era cuidadosamente vigiado por nós, o bebê de Helena. Aprendia a segurar meu dedo, a engatinhar entre fardos e panos, enquanto o filho de Isabel crescia mais distante, sempre sob o cuidado da velha parteira e dos criados mais antigos. Eu observava, meu coração apertado, sabendo que qualquer descuido poderia ser fatal. Helena dedicava-se a cada gesto, a cada cuidado, como se a vida de seus filhos dependesse exclusivamente dela, e, de fato, dependia. Eu ajudava, carregava, preparava, e rezava em silêncio. O galpão se tornou uma fortaleza, e cada olhar do Senhor pela janela ou corredor parecia atravessar nossas vidas como flechas. O medo era constante, mas também nos mantinha unidos. Mesmo na infância, as crianças sentiam a tensão ao redor. Elas aprendiam, sem entender totalmente, que a liberdade não existia para nós, mas havia amor, havia proteção. Cada risada silenciosa, cada movimento escondido, era uma pequena vitória contra a brutalidade da casa grande. Nosso segredo se tornava mais pesado, mas também mais precioso. O Senhor começou a fazer perguntas mais diretas. Os olhares carregados de suspeita percorrendo os corredores eram um lembrete diário de que estávamos em perigo. Os criados se moviam com cautela, e cada gesto precisava ser calculado. Eu sentia o coração bater forte, sabendo que qualquer erro poderia custar a vida de todos. Helena permanecia firme, apesar do cansaço e da dor de carregar e proteger duas crianças. Às vezes, seus olhos se encontravam com os meus, e entendíamos sem palavras. Não havia recuo, não havia escolha. A sobrevivência dependia de nossa coragem, e cada noite no galpão se tornava uma batalha silenciosa contra o destino. O amor proibido entre nós continuava a crescer, mas sempre temperado pelo medo. Cada toque, cada gesto, era consciente, planejado para não chamar atenção. A cada dia, percebia que as crianças representavam mais do que nossa paixão proibida. Eram a prova viva de resistência, de coragem e de vida em meio à escravidão e ao ódio da casa grande. A casa grande tornou-se um palco de silêncio. Cada corredor, cada porta, cada sombra parecia guardar olhares vigilantes. Eu me movia como sombra entre eles, levando comida, preparando roupas, acalmando os filhos e a mãe. Cada gesto era vital, cada palavra, medida. A menor falha poderia significar o fim de tudo. Helena e eu nos comunicávamos com olhares, gestos e toques breves. O medo nos mantinha alertas, mas também fortalecia nossa ligação. Cada noite passada juntos era uma promessa silenciosa: proteger a vida dos filhos a qualquer custo. O galpão era nossa fortaleza, mas também nossa prisão. Enquanto o Senhor vagueava pelos corredores com suspeitas silenciosas, nós continuávamos a tecer a teia de silêncio que guardaria nossas vidas. Cada gesto de cuidado com os filhos, cada momento furtivo de amor entre Helena e eu, era uma batalha contra a brutalidade que nos cercava. O segredo, pesado como pedra, se tornava nosso escudo e nossa única arma contra a fúria da casa grande. As crianças cresciam escondidas, cada dia mais vivas, cada dia mais conscientes do mundo ao redor, mesmo que não compreendessem totalmente o perigo que nos cercava. O filho de Isabel começou a andar, a imitar passos e gestos que aprendia observando os criados, sempre cuidadosamente. Helena o vigiava constantemente, assim como eu, prontos para intervir caso algo revelasse nossa história. Cada risada ou movimento era guardado em silêncio, pois o menor som poderia atrair a atenção do Senhor. Helena começou a ensinar o filho pequenas palavras, segredos e maneiras de se mover sem chamar atenção. Eu observava, dividido entre orgulho e medo. Orgulho por ver vida, inteligência e resistência florescendo. Medo por saber que cada gesto poderia ser interpretado como insolência ou desobediência pelo Senhor. O galpão, o terreiro e os cantos escondidos da senzala se tornaram extensões do nosso refúgio, fortalezas invisíveis, para proteger os filhos proibidos, que nos foram confiados pelo destino. Ao mesmo tempo, a tensão aumentava. O Senhor andava mais atento, seus olhos percorrendo a fazenda como lâminas. Eu sentia o medo crescer em cada esquina, mas também uma determinação silenciosa de não falhar. Cada criança escondida, cada gesto de amor, cada toque furtivo com Helena, tornava-se uma forma de resistência contra o poder que nos escravizava e nos ameaçava.
O Senhor começou a notar detalhes, roupas sujas que não deveriam, passos furtivos, barulhos de crianças no momento errado. Os criados mais velhos começaram a sussurrar sobre nós os esforços em manter os filhos vivos, sem nunca se atrever a falar abertamente. O medo se tornava quase palpável, atravessando paredes e corações. Enquanto nós nos movimentávamos com extrema cautela, Helena e eu desenvolvemos códigos silenciosos, olhares e gestos que indicavam quando era seguro mover as crianças, quando dormir ou quando esconder o choro. Cada dia era um teste de paciência e coragem. O amor entre nós se tornava mais intenso, não apenas pela paixão, mas pela urgência de proteger aqueles que dependiam de nós para sobreviver. Eu observava cada passo do Senhor, cada gesto de desconfiança, e sentia o coração apertar. A responsabilidade era esmagadora, mas também fortalecia minha determinação. Nenhum castigo, nenhuma ameaça poderia nos fazer desistir. O amor proibido se transformava em resistência, e os filhos em nossa razão de viver. O galpão tornou-se nossa fortaleza definitiva. Cada canto, cada sombra, cada viga escondia a vida de nossos filhos. Eu construí pequenas camadas de proteção, cobertores, caixas, panos, barreiras improvisadas que impediam que qualquer ruído revelasse nossas crianças. Helena ajudava com precisão e dedicação, guiando cada gesto, cada passo, cada respiração silenciosa. Cada noite era uma batalha silenciosa. O menor rangido de porta, o menor chiado de chão podia significar descoberta e punição. Eu sentia o suor escorrer pelas costas, enquanto carregava o filho de Isabel para amamentar, ou ajudava Helena com seu bebê recém-nascido. Cada gesto de cuidado era uma resistência. Cada toque furtivo de amor era um pacto de sobrevivência. O Senhor, apesar de mais atento, ainda não conseguia encontrar nossas crianças. Mas sentíamos que o perigo se aproximava, que o tempo para manter o segredo seguro era curto. A tensão se tornava quase insuportável, e cada dia de sucesso em esconder nossas vidas se tornava uma pequena vitória. Em meio à brutalidade da escravidão, eu sabia que estávamos construindo algo mais que proteção. Estávamos construindo esperança em meio à dor. Com o tempo, surgiram ameaças além do Senhor da Casa Grande. Vizinhos curiosos, comerciantes da região e até visitantes da fazenda começaram a notar pequenas inconsistências. Crianças escondidas demais, sussurros, roupas diferentes do esperado. Cada visita se tornava um teste de nervos. Eu e Helena precisávamos ser rápidos, atentos e silenciosos, escondendo nossas crianças sem que ninguém percebesse. O medo corria como sangue nas veias. Helena olhava para mim e para os filhos com olhos que pediam coragem. Eu sentia o peso da responsabilidade esmagando meu peito. Não era apenas a vida de Helena ou a minha, mas a de 2 filhos inocentes que jamais pediram para nascer nesse mundo cruel. Cada gesto precisava ser perfeito, cada passo calculado, cada som abafado. Apesar disso, havia momentos de ternura. À noite, quando todos dormiam, sentávamos no galpão e observávamos as crianças dormir, sentindo seu calor e seu cheiro. Eram nossos pequenos milagres em meio à escravidão, nossos sinais de resistência contra um mundo que nos negava tudo. Cada riso silencioso, cada suspiro, era um lembrete de que estávamos vivos, juntos e lutando por um futuro que ainda parecia impossível. O Senhor começou a andar pelos corredores com passos medidos, olhos atentos e silêncio pesado. Cada olhar lançado em nossa direção parecia penetrar as paredes do galpão. O medo voltava a apertar, mais intenso do que nunca. Eu podia sentir a tensão se espalhar por Helena, e via em seus olhos a mesma determinação que ardia em mim: proteger os filhos, não importa o custo. Tentativas de aproximação do Senhor tornavam-se frequentes. Ele questionava os criados, observava cada gesto nosso e testava nossa paciência e coragem. Eu sentia o peso da punição iminente pairando sobre nós, mas não podia recuar. Helena me olhava com coragem, e naquele olhar eu encontrava força suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Cada movimento de nossas crianças precisava ser planejado. Cada toque, cada sorriso, cada brincadeira era calculada. O galpão se tornava não apenas abrigo, mas laboratório de sobrevivência, onde cada gesto tinha um propósito: manter vivas as crianças.
esconder a verdade e proteger nossa história proibida. A cada dia que passava sem ser descobertos, nossa esperança crescia. Mas também crescia a tensão de que a descoberta podia acontecer a qualquer momento. Eu comecei a pensar em estratégias de proteção mais ousadas. Precisávamos de rotas de fuga, esconderijos melhores, códigos secretos entre nós e os criados que nos ajudavam. Cada detalhe era analisado, horários de visita do Senhor, rotas de patrulha, sons que denunciavam nossa presença. Era como planejar uma guerra silenciosa contra um inimigo invisível, mas mortal. Helena me apoiava em cada decisão, mesmo cansada e fragilizada pelo parto. Suas mãos tremiam ao tocar os filhos, mas o olhar continuava firme. Juntos, traçávamos planos para que, no caso de descoberta, nossas crianças tivessem chance de sobreviver. A casa grande era perigosa demais, mas nossas vidas e as deles dependiam de coragem, astúcia e amor silencioso. Cada gesto, cada palavra, cada respiração contida era uma arma. Cada olhar para Helena, cada toque em nossos filhos, era promessa de proteção. A tensão se tornava quase insuportável. Mas o amor proibido e a responsabilidade pelos filhos nos dava força. O galpão, o terreiro e a senzala se tornaram fortalezas de esperança, onde o impossível se tornava possível pela coragem de quem ama e protege em meio à escravidão. O Senhor tornou-se mais vigilante. Cada dia parecia que ele desconfiava de tudo, e cada passo nosso era observado com olhos de fogo. Eu sentia o perigo aumentar, e sabia que qualquer erro poderia custar nossas vidas e a de nossos filhos. Helena segurava minha mão à noite, e os olhares transmitiam coragem silenciosa. Planejamos rotas de fuga, esconderijos ainda mais seguros, pequenas saídas que apenas nós conhecíamos. Os criados mais velhos nos ajudavam em segredo, temendo tanto quanto nós a fúria do Senhor. Cada gesto precisava ser perfeito, cada respiração contida, cada passo cuidadosamente planejado. A tensão nos consumia, mas a esperança mantinha nossas almas vivas. As crianças começaram a perceber que algo não estava certo. Eu as ensinava a se mover em silêncio, a obedecer sem fazer barulho, e a olhar para mim com atenção. Cada riso era abafado, cada passo cuidadosamente calculado. Eu sentia o peso da responsabilidade esmagando meu peito, mas também a força do amor e da coragem. Nós éramos sobreviventes em meio à brutalidade, e nada poderia nos derrubar enquanto estivéssemos unidos. Certa noite, Helena e eu decidimos que não poderíamos esperar mais. Precisávamos garantir a liberdade e segurança das crianças antes que o Senhor percebesse que nossos segredos eram maiores do que ele podia controlar. Movemos os filhos para um esconderijo seguro, longe das rotas de patrulha, preparados para qualquer emergência. O coração batia rápido, e o medo era intenso. Cada som nos fazia estremecer, cada sombra parecia espreitar. Mas, no meio do terror, percebi a força que havia em nós. Helena segurava nossos filhos com firmeza e me olhava como se dissesse que nada nos quebraria. Eu senti que, apesar de tudo, ainda havia esperança, e que nossas vidas poderiam finalmente escapar das mãos cruéis da escravidão. O amor proibido que nos unia se transformava em coragem pura. Cada gesto, cada toque, cada olhar silencioso, era pacto de sobrevivência. Sabíamos que nossas crianças representavam mais do que nosso pecado. Eram a prova de que a vida podia resistir mesmo diante do ódio e da violência da casa grande. Finalmente, o momento chegou. Com a ajuda dos criados que nos apoiavam, movimentamos as crianças sob o manto da noite. Cada passo era calculado, cada respiração contida. O coração batia como tambor em meu peito, e o medo ameaçava nos paralisar. Mas o amor e a determinação nos impulsionavam. Os corredores da casa grande, antes ameaçadores, se tornaram caminhos de esperança. Passamos pelo terreiro, pela senzala e pelo galpão, desviando de qualquer ruído que pudesse denunciar nossa presença. Cada sombra parecia uma ameaça, mas também um aliado, escondendo-nos da fúria que poderia nos destruir. Quando finalmente alcançamos a borda da propriedade, senti uma mistura de alívio e tristeza. Deixávamos para trás o lugar onde sofremos e amamos, onde nossos filhos nasceram em segredo, mas também estávamos levando algo mais, nossas vidas, nossos filhos e a promessa de liberdade que ninguém poderia tirar. Do lado de fora, sob o céu estrelado,
respirei pela primeira vez sem medo. Helena segurava nossas crianças, e eu sentia que, apesar de tudo, havíamos vencido. O futuro ainda era incerto, mas a liberdade era agora uma possibilidade real. Cada passo fora da fazenda era vitória. Cada olhar para os filhos era promessa de proteção. Olhei para Helena, e mesmo cansados, com o corpo marcado pela dor e pelo medo, sentimos o poder do amor que nos unia. Nós éramos sobreviventes, carregando não só nossos segredos e filhos, mas também a coragem de desafiar um mundo que nos negava até a própria humanidade. E assim, seguimos pelo caminho desconhecido, com as crianças nos braços, deixando para trás a casa grande e o Senhor que tentou apagar nossa existência. A liberdade, mesmo nas sombras e na incerteza, nos pertencia. E naquela noite silenciosa, entre medo e esperança, compreendi que nosso amor proibido se transformara na força que nos permitiu sobreviver e garantir que nossos filhos conhecessem um dia a vida sem correntes.